A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem e oro a Deus para que assim continue. Bom, meus irmãos, estamos aqui em um novo vídeo, depois de um bom tempo sem gravarmos um conteúdo novo, devido a alguns compromissos, mas hoje vamos conversar. Iremos tratar e abordar um assunto novo, um assunto um pouco polêmico e para alguns de uma extrema dificuldade para se interpretar. Para alguns sim, para outros não. Bom, iremos falar hoje do encontro do rei Saul com a feiticeira de En-Edor. Iremos falar desse encontro tão polêmico, que permeia a mente de alguns, para alguns se torna uma grande dúvida devido aos relatos do registro bíblico, mas iremos conversar um pouquinho acerca dele para nós interpretarmos com a devida clareza. Bom, o texto se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 28, e nós iremos fazer uma leitura do versículo 6 e do versículo 7. E, por consequente, nós vamos mencionando os outros versículos. Assim diz: Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Então Saul disse a seus servos: procurem uma mulher que seja médium, em algumas versões ou traduções que tenha o espírito de adivinhações, para que eu me encontre com ela e a ela consulte. Bom, fazendo uma simples leitura ao texto supracitado que acabamos de ler, pode parecer, aparentemente, que a Bíblia está se contradizendo no que diz respeito ao registro bíblico. Por quê? A Bíblia ela é uma fonte de muitos ensinamentos para nós. E ela deixa claro alguns dos seus ensinamentos principais, dos seus ensinamentos fundamentais. Nós iremos ver que Deus ele é contra a idolatria, a feitiçaria, a prostituição, e para alguns desses pecados aí, ele diz que é para fugir da presença deles. Porém, nós iremos ver aqui em um registro bíblico que Samuel consulta uma feiticeira e ele recebe uma mensagem supostamente divina, espiritual, ou melhor dizendo, profética, através da feiticeira. Pois bem, no entanto, como nós falamos, por mais que aparente ser uma suposta contradição, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, certo? E com certeza ela tem algo para nos esclarecer e para nos ensinar acerca do texto que nós acabamos de ler. Eu preparei uma introdução aqui e eu gostaria de lê-la para você. Fazendo-se apenas uma simples leitura ao texto supracitado, que é o texto que nós acabamos de ler de 1 Samuel 28, versículos 6 e 7, pode parecer, como nós falamos, que a Bíblia se contradiz. Porém, para falarmos um pouco sobre o ocorrido, precisaremos retornar ao versículo 3, que deixa entendido o que outrora Saul havia feito aos adivinhos de Israel. Pois bem, nós iremos ver que em um certo momento Saul ele extermina todos os adivinhos de Israel.
deixando muitos poucos sobreviventes por aí. A feiticeira que posteriormente ele vai consultar é uma das adivinhas que sobreviveu. Inclusive, se nós formos ler aqui, há essa menção dada por ela, né? Mas como nós falamos, nós vamos ter que primeiro retornar ao versículo de número 3. Então vamos lá para o versículo de número 3, do capítulo 28, que diz assim mesmo: Samuel já havia morrido. Pois bem, e todo o Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade natal. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. O versículo 3 deixa esclarecido que os adivinhos e os médios, mesmo depois de mortos e estando enterrados, Saul fez questão de retirar eles das covas. Isso era um antigo procedimento em Israel. Alguns que não eram honrados, que não eram dignos, não tinham até mesmo o direito de serem sepultados. Então, como a prática de tais homens, tais adivinhos, era algo abominável ao Senhor, Saul não permitiu que eles tivessem nem sequer o direito de serem sepultados. Por isso ele tirou, desenterrou eles e lançou à deriva os seus restos mortais. Pois bem, nós fizemos a nossa leitura inicial até o versículo 7 e iremos ler o versículo de número 8, que fala do momento em que Saul vai até a feiticeira. Diz assim: Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher, da feiticeira. E Saul lhe disse, agora já Saul chega, já está na casa da mulher, da feiticeira, e agora ele vai falar a ela. Peço que você adivinhe para mim. Ele diz para ela, eu peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Primeiramente, nós devemos esclarecer aqui uma palavrinha que é apresentada nesse versículo, que é necromancia. Bom, a feiticeira que Saul consulta não é uma adivinha ou uma médium qualquer, né? Ela é uma praticante da necromancia. Ela é uma necromante. Bom, o que seria a necromancia? A necromancia é a arte mágica de consultar o futuro através dos mortos. É a arte de conjurar os mortos para se fazer adivinhações por intermédio deles. Algo muito parecido com o espiritismo, que faz aquela consulta por intermédio de um espírito de alguém que já morreu e que encarna, ou melhor dizendo, incorpora no corpo do médium e se comunica através do corpo do médium. A necromancia é a arte de trazer supostamente o morto à vida para ele poder se comunicar através do médium e esclarecer dúvidas, coisas acerca do futuro. Pois bem, dando sequência, versículo de número 9, diz assim mesmo: Mas a mulher lhe respondeu, você sabe muito bem o que Saul fez. Ele eliminou da terra de Israel os médios e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Aqui a mulher, ela expõe para Saul que outrora o rei, até então ela não sabe que
o que está diante dela, o homem que está diante dela. É Saul, justamente porque ele se disfarçou, e ela cita para ele o que outrora o rei de Israel havia feito para os médios e para os adivinhos. Ela relata para ele que ele havia exterminado todos eles, mandado matar, e que ela sobreviveu. E ela cita a preocupação dela. Então, por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Ou seja, se ela exercer a prática, a suposta profissão, ela corre risco de vida, porque se alguém souber, no mesmo instante ela será morta, porque é um ato que não é permitido em Israel, segundo a lei mosaica. Então, ela se preocupa, ela começa a dizer: por que você me arma uma armadilha? Vamos supor que ela talvez tenha dito: se alguém souber, eu posso ser morta. Se alguém souber que eu estou adivinhando, que eu estou praticando a arte da necromancia, eu vou cair em laço de morte. Só que em seguida, o rei disfarçado, jura pelo Senhor. Versículo 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então, versículo 11, a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? E ele respondeu: Samuel. Devemos prestar atenção que no versículo 6, que nós lemos lá no início, após ser rejeitado por Deus, o texto que lemos nos torna claro que Saul fora rejeitado e não recebia resposta alguma da parte de Deus. E ele ainda é enfático: nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Iniciamos com a leitura onde Deus não quer falar com Saul. Deus não quer se comunicar com ele, Deus não quer se manifestar a ele, nem por intermédio de nenhum tipo de meio, de canal. Deus não quer se comunicar com Saul. Deus já havia rejeitado Saul. Inclusive, quando Samuel ora a Deus pela vida de Saul, Deus é bem claro a Samuel que ele já havia o rejeitado. Só que Saul, por ser um ímpio, ele insiste em procurar alguma resposta. E ele quer ouvir a voz de alguém que ele admirava, que ele tinha respeito, que ele ouvia, por melhor dizer. Então, ele pede para que ela faça subir. A expressão faça subir é muito usada, no candomblé, na macumba, no espiritismo. Então, ele queria que o espírito morto incorporasse na mulher para se comunicar com ele. E esse espírito que ele queria era justamente o do profeta Samuel. Bom, tem um relato aqui no texto que talvez alguns tenham alguma dúvida sobre o que seja. É a palavra Urim. Você vê que Deus fala que o registro fala que Deus não falou por ele por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Pois bem, Urim, o que seria Urim? Urim e Tumim, conforme apresentado em alguns registros do Pentateuco, é o nome dado ao processo de lançar a sorte utilizado pelos antigos israelitas. Este ato ocorria para se descobrir a vontade de Deus sobre determinado assunto. É uma expressão, Urim, proveniente do hebraico. Essa expressão ela significa luzes e perfeições. De acordo com a tradição judaica, Urim e Tumim remonta ao sumo sacerdote de Israel, corresponde ao sumo sacerdote de Israel. Pois bem, acredita-se que Urim e Tumim eram duas pedras colocadas no peitoral do sumo sacerdote, contendo em uma face resposta positiva
e em outra face uma resposta negativa. Então fazia-se uma pergunta ao sacerdote, e ele jogava as pedras, e de acordo com os lados que caíssem, era confirmado a resposta que tal pessoa havia consultado. Isso era o chamado Urim, lançar a sorte através dessas pedras. Acredita-se que aquele símbolo japonês, Yin e Yang, seja uma imitação de Urim e Tumim do judaísmo. Essa expressão Urim e Tumim e esse procedimento, ele pode ser encontrado no livro de Números, no capítulo de número 27 e no versículo de número 21. Lá nós teremos a informação do procedimento sendo realizado pelo sumo sacerdote de Israel. Bom, continuando o nosso comentário acerca do assunto, nós iremos ver que após ele dizer para ela que ele queria que Samuel aparecesse, nós iremos ver um outro relato, versículo 12, que diz: quando a mulher viu Samuel, agora ela já está consultando, ela já está fazendo a arte da necromancia, e o texto diz que quando a mulher viu Samuel, ela gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Ela pergunta para ele. Pois você mesmo é Saul. Agora ela descobre que o homem que está diante dela disfarçado é Saul, o rei de Israel, por assim dizer. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? Percebe-se que Saul não está vendo nada e não consegue ver nada, somente a mulher. Então ele pergunta: o que você está vendo? E a mulher responde a ele: eu vejo deuses subindo da terra. Então Saul perguntou para a mulher: como é a sua figura? Como é este que você vê? E ela responde para ele: eu vejo subindo um ancião, um homem velho, e está enrolado numa capa. Aí o versículo diz: então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Então ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Aí Samuel perguntou a Saul por intermédio da feiticeira. Nós iremos ver agora que a partir do versículo 15, supostamente o espírito de Samuel está a se comunicar com Saul através do corpo da necromante. Ou seja, ele incorpora nela para se comunicar através dos lábios dela. Versículo 15. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Essa expressão aqui, por que você foi me perturbar, ela é muito comum no espiritismo, Quando você vai consultar algum morto ali, para aqueles que gostam dessa prática, geralmente, quando o morto vem aparecer ali no médio, ele vai dizer isso: por que você veio me perturbar? Por que você não me deixa em paz? Por que você não me deixa quieto? E aqui o suposto Samuel está dizendo isso: por que você veio me perturbar, me fazendo subir? Então Saul diz a Samuel, incorporado no corpo da vidente: é que estou muito angustiado, por isso te fiz subir, porque os filhos dos filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei, para que você me revele o que devo fazer. Saul deixa bem entendido que Deus não responde mais ele, que Deus não tem mais parte com ele, que Deus não tem negócio com ele, e que Deus não está falando com ele e não quer falar com ele por meio de nenhum ministério, nem por meio de sonhos, visões
ou até mesmo dos profetas. E para ele afirmar isso, outrora ele deve ter consultado também o ministério dos profetas para saber algo do Senhor. E ele não obteve êxito algum. O versículo 16 vai dizer que agora Samuel vai falar. Então Samuel falou: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a algum outro, que é chamado Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor, e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez com você isto aí. O Senhor entregará hoje também Israel junto com você nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão mortos, ou juntos comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. E de repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. Então a mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: veja, esta sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida. Coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Pois bem, depois de todo o relato aqui, nós percebemos, e o texto deixa bem claro, que Saul não contempla Samuel em momento algum. A única que aparentemente vê Samuel é a feiticeira. E no momento que ele está a se comunicar, ele está incorporado na feiticeira, porque esta é a arte da necromancia. Necromancia é isso. É um espírito morto que se incorpora no corpo do médium para se comunicar. Pois bem, devemos entender umas coisas aqui. Será que Samuel subiu mesmo dos mortos para falar com Saul? Bom, como falamos anteriormente, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Portanto, não há registro de que mortos são permitidos voltar à vida para trazerem mensagens aos vivos. E isto ficou muito bem claro, bem esclarecido por Jesus na parábola do rico e Lázaro. Eu irei fazer a leitura do registro que está em Lucas, no capítulo de número 16, e o versículo de número 27 ao versículo de número 31, que diz assim: Então o rico disse: Pai Abraão, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu a ele: Eles têm Moisés, a lei, e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés, se não ouvem a lei e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Pois bem, meus irmãos, o supracitado texto que acabamos de ler, ele esclarece que não é possível a volta dos mortos a este mundo físico. Isso Jesus deixou bem claro em sua parábola. Portanto, podemos concluir
que não foi Samuel que foi visto pela feiticeira. Vamos analisar alguns pontos importantes. Vamos analisar o contexto deste texto aqui. Primeiramente, Samuel, quando vivo, ordena a Saul eliminar todos os adivinhos, todos os médios, todos os praticantes de feitiçaria de Israel. Pois bem, Saul obedece e assim extermina eles. Agora temos, no versículo 3, Saul desenterrando os ossos desses médios, não permitindo que eles sejam nem sequer sepultados, que não tenham direito à sepultura. Logo em seguida, iremos ver que ele procura o Senhor por intermédio de vários ministérios, porém Deus não quer falar com ele. Deus o rejeita e deixa isso bem claro. Então, Saul, em uma tentativa desesperada de receber alguma resposta acerca do conflito que posteriormente iria acontecer entre Israel, ou melhor dizendo, entre ele e as suas tropas e os filisteus, ele procura uma necromante, uma usuária de necromancia. Então, ele se disfarça para que ela não o reconheça, justamente porque se ele se apresentar como rei, aí mesmo que ela não irá adivinhar, porque ela vai ter medo dele, porque foi ele o responsável pelo extermínio de muitos dos médiuns de Israel. Pois bem, ele vai disfarçado até ela, pede para ela fazer subir alguém, algum morto, algum espírito, e ela cita para ele a sua preocupação. Ela diz: você lembra o que Saul fez aos adivinhadores? Você lembra que ele matou todos eles? Por que você vem até mim me fazer praticar essa arte? Se alguém me descobrir, eu vou morrer. Eu estou em uma armadilha. Você vem me preparar uma armadilha aqui para me lançar em um laço de morte? Então, ainda disfarçado, tendo sua identidade desconhecida, ele diz a ela: não se preocupe, vive o Senhor, assim como vive o Senhor, nenhum mal vai lhe acontecer. Pois bem, então ela começa o ritual. Devemos entender, irmãos, que Satanás, ele é ardiloso. Satanás, ele se transfigura em anjo de luz conforme os registros do Novo Testamento. Satanás assume formas. Satanás tem legiões de demônios e eles estão ali. Então, no meio dessas práticas de feitiçaria e idolatria, Satanás está ali no meio. O que acontece ali? Houve uma manifestação, mas não foi uma manifestação profética. Não foi um espírito de um profeta, nem mesmo um anjo, mas aconteceu ali de fato uma manifestação maligna. Sabemos também que Satanás revela, Satanás profetiza e Satanás também fala línguas estranhas. Então o que aconteceu ali? Satanás se manifesta, o demônio se manifesta à feiticeira. E ele revela para ela, e quem está ali diante dela é o rei Saul. E ela grita, ela se desespera. Outro ponto é que nesses rituais envolvendo o recebimento de um espírito, de uma entidade, o seu receptáculo, o usuário, o recipiente, ele sempre grita, ele sempre se expressa através de rugidos, de um grunhido diferente. Então ela recebe a suposta entidade. E ela grita porque a entidade revela para ela que aquele que está ali é Saul. Ele a acalma, deixando claro que não vai fazer nenhum mal a ela. Então ela pergunta: quem é que você quer que eu faça subir? E ele diz: eu quero que você me faça subir Samuel. Então ela começa a dizer: eu vejo deuses. Em algumas traduções vai ter: eu vejo espíritos subindo da terra. Muito estranho essas colocações aí. Então, como ela sabia, não só ela, como qualquer outra pessoa em Israel, sabia que o único homem que Saul respeitava era Samuel, ela pensou:
eu vou dizer que quem eu estou vendo subir da terra é Samuel. Então ela diz, eu vejo um homem, não é um homem jovem, é um homem ancião, porque Samuel era ancião. É um homem velho, ele está envolto numa capa conforme a descrição de como Samuel se vestia. E ele vem subindo, e agora ele incorpora nela. Só que o texto deixa claro que somente a mulher vê. Saul se preocupa e começa a perguntar, quem você vê? Como ele está vestido? E ela diz, eu vejo assim, 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 assim. Então ele não vê, mas ele entende pela descrição que o homem que ela acabara de ver é Samuel. Então ele se lança em terra, aí mostrando o respeito que ele tinha por Samuel, e começa a indagar. E Samuel, supostamente, está falando com ele agora, incorporado no corpo da mulher. Bom, como nós falamos, o texto possui pontos muito intrigantes. O primeiro deles é que Samuel é visto apenas pela mulher, e não por Saul. E é por isso que ele reconhece que é Samuel, porque ela dá uma descrição. Outro ponto é que a predição dada por Samuel a Saul, ela não acontece, ela não se realiza. Quando Samuel começa a falar com Saul, ele vai dizer que os filisteus vão matar ele. Vão matar os filhos dele. E ele diz isso com muita certeza. E diz e afirma que ele vai morrer por intermédio da espada dos filisteus. Porém, se nós avançarmos lá para o capítulo de número 31 do mesmo livro, lá no versículo de número 4 e no versículo de número 5, nós teremos a seguinte informação. Então Saul disse ao seu escudeiro, arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. E quando o escudeiro viu que Saul já estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Epa, estamos vendo aqui uma contradição na profecia dada por Samuel a Saul. Samuel afirma em uma profecia ali, incorporado na mulher, que Saul morreria pela espada dos filisteus, que ainda na luta que aconteceria no dia seguinte, Saul morreria através dos filisteus, pela espada dos filisteus, e os filisteus o matariam. Ele deixa isso muito enfático. No entanto, nós vemos que não aconteceu conforme predito por Samuel. Saul, por seu orgulho, arranca a sua espada, depois de haver pedido para o seu escudeiro, para o seu pajem de armas, lhe matar, e não sendo atendido, ele arranca a sua espada da bainha e se lança sobre ela, provocando a sua própria morte, fazendo com que os filisteus não lhe matem, porque ele mesmo já havia tirado a sua vida. Por consequente, o escudeiro, o pajem de armas com medo, também se lança sobre a sua espada e morre juntamente com ele. Se foi Samuel que falou, por que não se cumpriu a profecia? Isso deixa claro que a manifestação que ocorreu ali não foi uma manifestação vinda da parte de Deus, mas sim uma manifestação maligna, diabólica. Então, meus amados irmãos, devemos concluir que não foi Samuel que se apresentou a Saul através da necromante, mas sim um espírito das trevas, um espírito maligno. Afinal,
Como falamos outrora, Satanás se transfigura em um anjo de luz. Satanás usa as suas artimanhas por intermédio de curas, visões, revelações, línguas estranhas para enganar os fiéis. Devemos procurar interpretar corretamente o texto sagrado. E quando nós passamos a interpretar corretamente o texto sagrado, por intermédio dele, nós iremos conseguir discernir os espíritos que estão aí neste mundo. O João em sua carta, em sua epístola, ele deixa bem claro que devemos procurar discernir os espíritos que falam conosco. Então, meus amados irmãos, concluímos aqui que quem se manifestou para Saul por intermédio da necromante não foi Samuel, mas sim o espírito maligno. Não pode ser Samuel porque o próprio Jesus afirma que os mortos não podem voltar para se comunicar com os vivos. Não pode ser também Deus se manifestando por intermédio de uma feiticeira, porque Deus é averso a esta prática. Os registros bíblicos tornam claro o posicionamento de Deus acerca dos adivinhos e dos necromantes. Eu irei fazer menção de 2 textos aqui do Antigo Testamento acerca do que Deus acha, das ordenanças de Deus no tocante aos adivinhos e necromantes. O primeiro trecho é Levítico, capítulo 20, versículo 27, que diz: o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. O segundo registro está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 18, e no versículo de número 10 ao versículo de número 12, que diz: que não exista ninguém entre vocês que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vocês. Portanto, meus irmãos, não foi Samuel que se apresentou ali. Não foi Deus que falou ali. Também não foi ele que permitiu aquilo ali. Foi simplesmente uma ação maligna. Então vamos entender isso, pregadores, pastores, ensinadores, crentes. Deus fala por intermédio daquilo que é de Deus e não por intermédio daquilo que é das trevas. Devemos entender isso. Devemos interpretar. Devemos ler o texto e o seu contexto e fazer uso das ferramentas de interpretação, para que possamos ter êxito em nossa leitura, em nosso estudo das Escrituras. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem. As suas coisas são organizadas. Deus fala, e principalmente fala por intermédio das Escrituras. Vamos vigiar mais, vamos orar mais, e principalmente vamos ler a Bíblia e estudá-la, para que possamos interpretá-la. E assim poderemos discernir melhor os acontecimentos à nossa volta. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.